Oi, gente, boa tarde. Já tem um tempinho, né, que eu não faço nada, não falo nada. Mas Deus sabe tudo que a gente tá passando. Eu cheguei aqui no hospital onde a minha mãe tá internada. Também eu acho que eu não falei isso com ninguém, né? Só minha família tá sabendo e algumas poucas pessoas, vizinhos. E eu vim aqui no hospital para ver se eu consigo tirar alguma informação deles, ver se eu consigo conversar com a assistente social, porque nós não temos notícia da minha mãe desde terça-feira. Ela internou na terça-feira e a situação tá difícil. A gente tá com o coração muito inquieto, a gente tá, enfim, não tem muito o que dizer. Vou ver se eu consigo conversar com o assistente social para ver se eu consigo ver o que está acontecendo. A minha mãe não reage a nada. Eu vou explicando para vocês ao longo desse vídeo o que está acontecendo, tá? E aí depois eu conto para vocês o relato todinho do que aconteceu, o que aconteceu para minha mãe parar aqui no hospital, viu? Deus abençoe. Daqui a pouco eu volto. Bom, cheguei aqui e perguntei onde que é o setor. Já conversei com uma enfermeira e ela foi chamar ou a psicóloga ou a assistente social. Depois eu vou explicar tudo pra vocês. Deus tá no comando de tudo. Eu não tô conseguindo nem raciocinar direito não, gente. Não tô conseguindo nem falar direito, mas Deus sabe o que tá dentro do meu coração. Então eu vou esperar elas aqui. Bom, Deus é tão maravilhoso, sublime. Se tem uma coisa que eu não me arrependo nunca é de depositar a minha fé nele. Eu cheguei aqui, eu pedi para conversar com o assistente social e de repente chegou um homem na portaria. Ele estava chegando para o turno, que tem um calor, gente. E aí, a assistente social chegou para conversar comigo e comentou alguma coisa com ele. Ele falou assim, ela é filha dela e tal. Ele falou assim, é. Aí era o médico que cuida dela, que tá cuidando dela. E ele me explicou tudo o que tá acontecendo. Me explicou o porquê que ela veio pra cá, o porquê que ela está no isolamento. Ela testou negativo para Covid, porém, eles não podem transferir, é norma desse hospital, que não pode transferir para outro setor, ou para um quarto de enfermaria, ou seja lá para onde for. É desse setor, vai embora para casa. E ela está reagindo um pouco melhor. Eles não entendem o que ela tenta falar, eles não entendem, porque eles fizeram uma tomografia, mas essa tomografia ela não mostrou o que eles precisavam ver, então eles vão repetir outra. Eles precisam de um intervalo de 72 horas para poder repetir uma tomografia. A primeira tomografia não mostrou muita coisa, o que eles realmente precisam ver, essa tomografia não mostrou. Ela consegue falar alguma coisa, mas eles não conseguem entender o que ela quer dizer. Ela está fazendo fisioterapia respiratória. Ela vai, quando ela for embora para casa, ela vai precisar de fisioterapeuta para ela poder conseguir respirar sem o oxigênio. Aí ele disse para mim que se eles não conseguirem fazer o desmame desse oxigênio com um tempo lá que eles estipulam, eu não sei qual, ele não me disse, porque também eu era querer saber demais, né? Aí eles vão fazer a papelada para poder ela fazer o uso desse oxigênio em casa. Ela deu um probleminha no pulmão, displaxia, alguma coisa assim, pulmonar. Depois eu vou até procurar saber o que isso significa. Agora eu preciso sair daqui, porque o porteiro já está olhando para mim com cara assim, né? E eu não posso abusar da boa vontade, porque eu não conseguiria nem passar da portaria para dentro, pelo setor que minha mãe está. E Deus já preparou de eu conseguir entrar. Então eu não vou abusar da boa vontade de ninguém. Eu tenho que respeitar as regras e as normas do hospital. Porque nós temos que obedecer, né? O médico foi muito assim,
muito generoso. Deus teve muita misericórdia de mim e da minha família para explicar isso. Estou eu de volta aqui para poder terminar aquele assunto que eu comecei com vocês mais cedo. Eu estava saindo do hospital, né? E prometi que eu falaria a respeito da minha mãe. A minha mãe, ela começou a passar mal há uns dias atrás e eu venho notando que ela estava um pouco arroxeada, algumas áreas do rosto, alguns pontos na mão. E por vezes eu achei que era o meu olhar, sabe? Achei que era eu. Falava, gente, eu tô enxergando. Eu devo ser um problema, só pode. Porque perguntavam, não, tá achando normal, não, tá achando normal. Até que eu comecei a perceber outras coisas, sabe? Um suor excessivo, somente no rosto. E vocês podem ver em vídeos anteriores, eu limpando o suor dela. Vocês podem ver também em vídeos anteriores como que ela estava um pouco arroxeada na região dos lábios e até mesmo das mãos. E só que gente, é tanta coisa para poder olhar. É ela, é o meu pai, é família, é marido, casa, é filho na escola. A gente tenta levar uma vida além de lá, além da casa dos meus pais. Por mais que a gente tenta, a gente muitas vezes não consegue. Mas a gente tenta. Nessa percepção, eu mostrei para uma amiga que é enfermeira, aliás, para duas amigas que são enfermeiras, e elas disseram para mim assim, Sandra, ela tá realmente um pouco arroxeada mesmo. Você já olhou a saturação? Não tinha olhado. Eu estava olhando a pressão, estava olhando se estava com febre ou não. Mas a pessoa, quando ela tem o Alzheimer mascara muita coisa. Não são com todos, mas não aparece tanta febre. Só quando uma infecção, por exemplo, está bem avançada, é que ali se percebe uma febre, que o termômetro mesmo mostra uma febre. Tirando disso, gente, passa batido, tá? Não se engane que o Alzheimer é uma doença que tem que tem um lado bom, que tem um lado positivo, que tem um lado gracinha, bonitinho, lelele. Não tem. É uma doença zangada, é uma doença difícil, é uma doença que a pessoa perde a identidade, completamente perde a identidade. A família adoece junto. Minha mãe, na segunda-feira agora, depois de ter uma conversa com a médica do SAMU, depois de entender que a saturação ela tem que ficar 90, né, para a idade dela, para os problemas dela, 90 seria interessante. Mas aí qual foi a minha surpresa quando eu fui olhar a saturação da minha mãe? Tava 85, aí depois 79, aí depois 82. Pedi para minha colega dar uma olhada, tirei uma foto, mostrei, ela falou, Sandra, socorre a sua mãe. Sua mãe, ela tá entrando em sofrimento, socorre a sua mãe. Chamei o SAMU levou a minha mãe, disseram que não tem nada de normal, da saturação ficar desse nível, e socorremos a minha mãe. Quando o médico colocou a máscara nela de oxigênio, a saturação normalizou na hora. E sabe aquela vida, assim, parece que minha mãe voltou à vida naquela hora. E eu falei, puxa vida, né? Que coisa. Pronto. E ali, gente, no hospital, ela ficou bem, sabe? Ela tava conversando, assim, conversando do jeito que a gente entende, mas ela tava conversando. E, enfim, quando foi chegando por volta de 9 horas mais ou menos, porque eu fui com ela, era 1h da tarde, creio que sim. Então, quando foi chegando ali umas 9 horas da tarde, eu fui conversar com o médico, perguntei qual que seria o procedimento, o que ia acontecer.
E eu estava preocupada porque na sala que ela estava tinha 2 ar-condicionados e ela não está acostumada com ar-condicionado. Ventilador sim, ar-condicionado não. E estava muito calor. E aí eu perguntei pro médico, falei assim, doutor, mas esse ar-condicionado aqui, ela não tá acostumada e tal. Ele foi, avaliou de novo e falou assim, olha, eu vou liberar ela, porque ele fez ali, retirou o oxigênio dela. Ela tava com 1,5 litro, algo em torno disso. E a enfermeira foi diminuindo ali até desligar o oxigênio. E ela continuou bem. Então ele achou por bem liberar a minha mãe, porque tava enchendo demais. Lá a emergência tava enchendo demais. E viemos embora com a minha mãe. E no carro, ela falou umas coisas muito interessantes. Ela falou assim, tem muito... não é assim, tá, gente? Ela não conversa desse jeito aqui, mas eu não vou ficar imitando a minha mãe. Apesar de que ela é a mais gostosa do mundo, mas eu não vou imitar ela, não. Aí ela falou do jeito que a gente entendia, de que ela tinha muitos anos, tinha muito tempo que ela não saía de carro. Realmente tinha. E ela foi vendo os postes, as luzes dos postes, dos prédios e tal, e ela falou assim, nossa, que tanto de lâmpada. E eu achei aquilo tão interessante, eu falei, mãe, é lindo demais, não é? Ela falou, é. E marcou aquilo assim, ficou, eu falei assim, mãe, então nós vamos andar de carro mais vezes, tá? Apesar de que a minha mãe andar de carro é uma coisa assim, é um exercício gigante que precisa de bastante pessoas para poder colocar ela no carro, porque ela não movimenta. Eu pensei assim, ela vai dormir bastante, porque ela cansou, né? Essa aventura toda. De verdade, ela dormiu muito mesmo. Tanto é que no outro dia ela não acordou. Sim, ela acordou, mas ela não respondia. E ficou naquela. E aí a minha irmã me ligou e falou, Sandra, o que vocês deram pra ela? O que aconteceu? A mãe não reage, a mãe não acorda, a mãe não conversa. Eu falei, como assim? A mãe não conversa? A mãe tava ótima ontem. Ela não tá bem. E aí os documentos dela estavam comigo, eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá que eu vi a minha mãe, eu quase caí dura. A minha mãe realmente não reagia. E aí chamaram o SAMU de novo. E quando fui olhar, a saturação dela estava 49. Gente, 49 ela ficou no isolamento. Por causa da saturação. Até eles investigarem o que tinha acontecido com ela, ela ficou em isolamento. Para fazer o teste de Covid e para poder ver ali o que tinha acontecido. E desde então ela tá lá. E hoje, desde terça-feira ela tá lá. E hoje eu não aguentei, hoje eu falei não. Aí tá, assim, eles ligam pra passar informação e vem, parece assim que fica faltando, sabe? Informação. E aquela vontade de saber mais, de fazer perguntas, de questionar, de querer saber entender certas coisas, entender o porquê de tudo. Eu tava sentindo uma dor tão grande dentro de mim que eu não tava cabendo, sabe? Não tava cabendo dentro de mim. Porque quando meu pai ficou com suspeita de Covid, que ele ficou internado, meu pai, ele falava. Meu pai, ele falava, ele questionava, com a pouca lucidez dele, mas ele tinha voz para falar. E minha mãe não. A minha mãe, ela não... Como vocês podem ver pelos vídeos, ela quase não tá falando, né? E quando ela fala alguma coisa, a gente entende, porque a gente tá ali pertinho dela, a gente entende. E ela quase não entende que a gente fala com ela. Então a preocupação que eu tinha com meu pai quando estava internado, no isolamento, é diferente de agora. Porque a minha mãe é completamente dependente dos outros. Ela não tem nem voz para chamar. Ela não tem condições de explicar o que ela está sentindo. E isso me mata. E eu senti a necessidade hoje de ir lá e ver e conversar. Eu falei, enquanto ninguém conversar comigo, eu não vou sair de lá. Mas Deus é tão maravilhoso que o médico estava chegando naquela hora do almoço. E ele conversou comigo. E aí ele deu boas notícias e más notícias, né? A má notícia é que minha mãe não tá conseguindo ficar sem oxigênio.
A boa notícia é que a minha mãe tá reagindo. Ela tá mais acordada. Porque antes, ela ficou, acho que uns 2 dias, completamente inerte. Completamente como se estivesse dormindo mesmo. E eles fizeram exames nela, fizeram 3 testes de Covid. O primeiro deu positivo, os outros 2 deram negativos. O médico explicou hoje que o primeiro deu positivo por causa da vacina. O médico hoje me disse que eles fazem o teste dando negativo ou não. Eles fazem de 2 em 2 dias, para não correr o risco, né? E a minha mãe não, eles disseram que é protocolo do hospital, mesmo dando negativo, ela não sai do setor que ela tá. O que eu também acho, de certa forma, eu acho certo. Mas eu só acho errado porque é com a minha mãe. Dói. Ah, mas eu não... Dói demais. Aí eu pedi, né, que fizessem uma chamada de vídeo para ela poder ver a gente, para ela poder ver o meu pai. Mais pro meu pai vê-la, na realidade, porque meu pai... A gente tá mentindo pro meu pai. Né? O meu pai tá achando que nós estamos, quando a gente não tá com ele, que a gente tá com ela. Tá doendo demais, tá doendo muito. A melhor coisa que eu sinto na minha vida é de poder depositar a minha fé em Jesus Cristo. E eu sei que Jesus Cristo está cuidando dela, que Deus está cuidando dela. E que Deus vai fazer aquilo que for de excepcional para ela e para nós também. Quando ela voltar, provavelmente ela vai ter que fazer o uso do oxigênio. Tá difícil, gente, de ficar falando, sabe? Tá difícil até de explicar mesmo. Mas eu creio que no apanhado geral vocês entenderam aí tudo que tá acontecendo, então ela tá internada. Mas eu sei que isso vai passar. Eu sei que isso vai passar. Nada dura para sempre. Eu sei que isso vai passar. E eu sei que todos nós vamos sair mais fortes, mais confiantes disso tudo. E que o nome de Deus ele vai ser glorificado. E é isso. O resumo de tudo é isso. Sei que como eu depositei a minha fé, eu não preciso preocupar. Mas eu sou carne, né? Então eu preocupo. E aí eu fico imaginando ela lá. Sem a gente, né? A situação é complicada, mas não há nada que Deus não descomplique, né? Deus é mestre em resolver os problemas. Eu fico preocupada, eu fico ansiosa, eu fico nervosa, eu perco o sono, mas não perco a fé. Então é isso, gente. Por isso que a minha bonequinha não tá aqui. Por isso que a minha gostosa não apareceu nesse vídeo de hoje. Muito obrigada, tá? Se inscreva no canal. Comente aí o que você achou, o que vocês acham disso tudo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe por tudo. Tá? Até o próximo. Até daqui a pouco. Porque eu acho que assim que as coisas forem desenrolando, eu vou falando pra vocês. Deus abençoe.